Palavra de Deus para a sua vida. O inimigo, ele achou, ele pensou que Jó só adorava a Deus por causa dos bens, por causa das bênçãos que Deus dava para Jó. Só que Jó não adorava a Deus por causa dos bens, por causa das bênçãos que Deus dava para ele. Jó adorava a Deus por causa do seu caráter soberano. Por causa do seu caráter soberano. E não pelas bênçãos que Deus dava para ele. Então o inimigo, ele tocou com a permissão de Deus, ele tocou nos bens de Jó. E quando ele tocou nos bens de Jó, pensando que Jó ia parar de adorar a Deus. Quando ele tocou nos bens de Jó, ele tocou nos bens para impedir a Jó de adorar a Deus. Para impedir a Jó de adorar a Deus. O inimigo tocou nos bens de Jó. E Deus permitiu o inimigo tocar nos bens de Jó. Para provar a fé de Jó. Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito. Deus queria que Jó tivesse uma experiência com ele. Deus queria que Jó conhecesse a ele. Não só de ouvir falar, mas que Jó tivesse uma experiência com ele. Por isso que Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó. Porque Jó só conhecia Deus apenas de ouvir falar. Jó só conhecia Deus apenas de ouvir falar de Deus. E Deus queria que Jó tivesse uma intimidade. Deus queria ter uma intimidade com Jó. Deus queria ter uma experiência com Jó. Então Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, que o inimigo tocasse na família de Jó, que o inimigo tocasse na saúde, até mesmo na saúde de Jó. Foi difícil para Jó, foi muito difícil. Jó passou por momentos de dificuldades. Jó perdeu tudo. O inimigo tocou na base de Jó, a família. Jó perdeu 10 filhos em um dia só. Foi muito doloroso para Jó. Jó perdeu a sua saúde. Perdeu a saúde. Jó foi para o pó e para a cinza. Jó passou a se coçar com cacos de telhas. Quem via o estado de Jó, olhava para Jó e não dava mais nada pela vida de Jó. Não dava mais nada pela vida de Jó. Só que Deus permitiu Jó passar. Deus permitiu Jó passar por aquela luta toda, porque Deus tinha um propósito. Em tudo Deus ele tem um propósito. Jó guardou a fé em meio àquela adversidade. Jó não abandonou a fé, Jó não negou a Deus, Jó permaneceu sendo fiel a Deus em meio à adversidade. Jó conseguiu confundir o inferno, porque o inimigo pensou que Jó ia parar de adorar a Deus. Só que Jó permaneceu sendo fiel a Deus em meio ao caos, em meio às percas, em meio àquela tribulação toda. Jó permaneceu sendo fiel a Deus. Jó guardou a fé. Jó não negou a fé. Jó permaneceu adorando a Deus, mesmo sem entender o motivo de tantas lutas, mesmo sem entender o motivo daquele caos, daquelas percas todas na vida dele. Jó permaneceu sendo fiel. Jó não apostatou da fé. Ele não apostatou da fé, ele não retrocedeu, ele não olhou para trás. Ele permaneceu adorando a Deus, mesmo sem entender o motivo de tantas lutas. Ei, talvez tu não está entendendo o motivo de tantas lutas. Talvez tu está passando por tantas lutas aí na história da tua vida e tu não está entendendo o porquê. Ei, continue adorando a Deus em meio ao caos, mesmo sem entender o porquê de tantas lutas.
Porque em tudo Deus ele tem um propósito. Se Deus está permitindo tu passar por essas lutas, por essa adversidade aí na tua vida, é porque Deus tem um propósito em cima dessa luta que tu está enfrentando na tua vida. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor em meio ao caos, como Jó adorou. Porque as coisas não vão permanecer do jeito que está na tua vida. Adore ao Senhor em meio à dor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai mudar essa situação, como Ele mudou a situação de Jó. Porque Jó permaneceu guardando a fé. Guarda a fé. Guarda a fé, não perca a tua fé em Deus. Guarda a tua fé como Jó guardou. Porque Deus, Ele vai restituir o que tu já perdeu, como Ele restituiu. Tudo que Jó havia perdido, Deus restituiu. Deus, Ele vai mudar a tua sorte, como Ele mudou. Ele mudou a sorte de Jó. Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua vida. Não olhe para trás. Permaneça no centro do querer e da vontade de Deus. Permaneça adorando, 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 adorando. Aleluias, glória a Deus, adorando a Deus. Em meio ao caos. Porque Deus, Ele tem vitória para te dar. Deus, Ele tem vitória para te dar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar tudo. Como Ele mudou. Ele mudou a sorte de Jó. Porque Jó permaneceu. Sendo fiel a Ele. Permaneça. Permaneça. Confiando no Senhor. Permaneça firme nas promessas do Senhor. Permaneça adorando ao Senhor em meio ao caos, em meio a esse caos que tu está enfrentando. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai restaurar a tua vida como Ele restaurou a vida de Jó e vai te dar uma grande vitória. Recebe essa palavra profética aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.